Ela é forte, decidida, tem opinião e é sensível. Em 1963, ela surgiu nas tiras dos jornais. E logo todos perceberam que tinha nascido uma estrela. Até eu. Desde então, suas histórias vêm encantando crianças, jovens e adultos. Porque suas histórias são nossas histórias. Fazem parte das nossas vidas. Ela é parte da minha vida. Só que hoje, ela não é só minha. Ela é de todos nós. Ela é do Brasil. A menininha do vestido vermelho e do coelhinho de pelúcia conquistou o seu lugar. E com seu jeitinho, nos faz mais felizes. E isso me dá certeza de que continuaremos juntos. Sempre. Feliz aniversário, Mônica! Ô, Cascão, o filminho já vai começar. Eu queria contar uma coisa. Fala. A Mônica tem 50 anos. Conservada ela, né? É. Agora eu tô em dúvida. É gorducha baixinha e cinquentinha ou dentuça bobona e cinquentona? Ai! E você ainda não aprendeu, né, velho? Velho é avó! Essa criançada... Começou? Começou. O filme comeu um pedaço. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui, nesse momento maravilhoso, nesse contato bacana. E um contato que é uma continuação dos contatos que vocês tiveram com toda a minha família de personagens nesses anos todos. Muitos de vocês até ousariam dizer que aprenderam a ler com a Turma da Mônica. Alguém aprendeu a ler com a Turma da Mônica aqui? Ahá! Sempre tem alguns bracinhos nervosos, agitados aí. Bem, vocês viram o primeiro rascunho, o primeiro desenho, começou daquele jeito. Antes eu era repórter policial e antes eu desenhava em casa, fazia desenhos no colégio, aquela coisa de todo cara que desenha faz. Mas, quando eu peguei o primeiro gibi, um gibi velho, desbeiçado, o dono do posto de gasolina lá da esquina que me deu, chamava-se Guri, não era gibi, era uma publicação dos Diários Associados. Sem capa, meio rasgadão, tudo mais. Foi o primeiro gibi que eu peguei na mão. Eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. Olhei aquilo, já me maravilhei. Já começou a brotar na minha cabeça que eu podia fazer alguma coisa parecida. E, logicamente, peguei papel, lápis e comecei a copiar os desenhos. E saíam uns garranchos incríveis, incríveis de feios. Mas eu tinha uma família que me ajudava, me levantava a moral e tudo mais. Meu pai me dava papel, lápis, caneta, tudo que eu pedia para ele desenhar, ele me dava. E me orientava, ele desenhava também, me orientava. Então, desde cedo, eu decidi e resolvi que eu ia fazer histórias em quadrinhos, personagens brasileiros, etc. Lógico, com desse jeito que estou falando, eu não estava pensando dessa maneira, mas eu queria fazer, e à medida que o tempo passava, eu ia me acostumando com a ideia de que eu ia fazer gibi, eu ia fazer personagem brasileiro. Eu não sabia que isso era impossível, que isso não tinha acontecido nunca. Nenhum desenhista tinha conseguido fazer, nenhuma revista tinha vingado, dezenas e dezenas de artistas tinham tentado. Eu não sabia disso tudo, e eu continuei com essa ideia maluca de fazer história em quadrinhos brasileira. Às vezes, um pouquinho de ignorância é boa para você ir mais adiante e depois ver onde é que você está pisando e como é que você vai sair daquela. Na escola desenhei, fazia gibizinho lá na classe, daí juntei alguns desenhos e fui para São Paulo. Eu morava numa pequena cidade, Mogi das Cruzes, naquele tempo era pequeno, e fui lá tentar sorte em São Paulo. Tinha meus 18, 19 anos. Levei gibi, historinhas não, eram ilustrações debaixo do braço, procurei
diretor de arte da Folha de São Paulo, mostrei para ele, todo entusiasmado, porque minha avó achava que eu desenhava, minha mãe achava que eu desenhava, minha irmã achava que eu desenhava, minha madrinha achava que eu desenhava, todo mundo achava que eu desenhava e batia palma, falava, legal, bacana, tá bonitinho, essas cópias que você faz do Disney aí, tão ótimas. Eu mandei a material para o cara, mostrei o material para o cara lá, para o diretor de arte, que era um grande ilustrador da época. Ele era um dos 3 maiores ilustradores naquele tempo no país. Trabalhava no Cruzeiro, ilustrava no Cruzeiro. Cruzeiro, que era a revista de sucesso da época, né? Ele olhou meu desenho, mexeu. Olha, menino, eu era menino, eu tinha 18, 19 anos. Olha, menino, desista. Desenho não dá dinheiro, não dá futuro, vai fazer outra coisa na vida. Pá! Me deu a pasta, né? Lógico, aquilo, eu caí no abismo, né? E aquele povo todo que achava que eu desenhava, a família toda, os amigos, minha professora, meu professor e tudo mais, eu saí me arrastando pela redação da Folha, me arrastando. Eu nem sabia se eu estava indo para a porta, para o elevador ou pela janela do sexto andar. E daí um velho jornalista, o Cartacho, me viu passar com a cara de defunto, eu acho, e falou, o que houve, menino? Daí eu choraminguei para ele o que tinha acontecido, né? Ele olhou o desenho, você também traz papel, os seus desenhos recortados, não está colado, não está numa pasta bonita, não está passepartout, não está assim, não está enfeitado. Esse pessoal gosta de ver enfeita, coisa bem montada, uma coisa mais profissional. Você trouxe uma coisa amadorística. Você desenha, precisa caprichar um pouco mais, precisa se aperfeiçoar. Mas então, faz o seguinte, vem trabalhar aqui na redação, faz alguma coisa, qualquer coisa aqui, para ganhar um dinheirinho, e vai aperfeiçoando o seu desenho. Enquanto isso, você vai fazendo amizade com o redator-chefe, com o diretor do jornal, com seus amigos, e na hora que você tiver com o desenho melhor, você volta à carga, não vai mostrar para o chefe de arte, esses caras não entendem de arte, vai mostrar para o pessoal lá da redação, os jornalistas. Eles também não entendem, mas têm boa vontade, e vão ter vontade com você, que é jovem, amigo deles e tudo mais. Olha, tem uma vaga aqui de copydesk, que era uma espécie de... seria uma pessoa que corrige, não existe mais esse cargo, corrige o português dos repórteres que batem rapidamente, datilografavam rapidamente e soltavam a matéria, às vezes, com erros. Eu escrevia bem, tinha lido bastante, entrei, um saláriozinho, merrequinha, mas estava lá, entrei. E comecei a trabalhar dentro do templo que depois eu queria conquistar, né? Depois de algumas semanas, 2, 3 semanas, surgiu a vaga de repórter policial. O Cartacho veio falar, olha, paga mais, você sabe escrever, vai lá. Repórter policial, 18, 19 anos, tinha cansado de ler gibi, Dick Tracy, histórias policiais. Eu me vi repórter americano, eu me vi personagem, eu me vi nas histórias, eu me vi virando personagem de história em quadrinhos. Daí fiz um teste, 200 candidatos, 2 vagas só, passei. Modesta parte, eu tinha lido muito, escrevia bem, uma linguagem rebuscada, mas eu escrevia. Quando me avisaram que eu tinha passado no teste, eu desci, fui para Lago do Arocha, ali perto da Folha, e comprei uma capa e um chapéu, igual detetive americano, e voltei para a redação fantasiado de repórter, né? Bem, eu era muito tímido. Aquilo era a vestimenta, aquilo era o uniforme do super-homem. Eu botava aquilo e virava outra pessoa. Eu tinha coragem de encarar um bandidão, um traficante, um ladrão, um assaltante, essa raça que eu ia encarar, né? Ou também o delegado, o governador, uma pessoa importante e tudo mais. Então, realmente, eu me senti numa história em quadrinhos. E comecei a minha grande aventura na reportagem policial. Durou 5 anos essa grande aventura. Um dia eu vou escrever sobre isso, tem um monte de coisa gozada que aconteceu. Felizmente eu saí ileso, sem nada quebrado, sem tiro em nenhum lugar, embora tenha participado de alguns tiroteios lá, ficado no meio, mas até que eu senti que não era aquilo que eu queria.
estava ficando meio perigoso, estava ficando um repórter policial, um bom repórter policial, que isso me exigiria estar com contato permanente com o baixo mundo, com o bafão, com o pessoal perigoso. E não era isso que eu queria desenhar. Daí, então, um dia eu fiz uma primeira historinha do Bidu e mostrei para o pessoal. E aconteceu o que o velho jornalista tinha sugerido, que podia acontecer. O pessoal olhou, viu, Maurício desenha. Eu já tinha ilustrado algumas matérias também, o pessoal sabia que eu desenhava, mas não tinha visto história em quadrinhos. Maurício desenha. O que você quer com isso? Eu quero publicar. Tudo bem, podemos começar a publicar. Deu-se o milagre. Daí, como eu já estava meio cansadinho da reportagem policial, embora fosse muito divertida, eu entrei no desenho, na folha mesmo, e aposentei a minha capa. Até hoje está guardada minha capinha lá, meu chapéu. Capa, chapéu, tudo mais, e entrei lá. Durante o tempo em que eu fiquei na redação, fazendo amizade, entendendo como é que funcionava a redação, eu estudei muito como é que as empresas americanas, os syndicates americanos, que produziam todas as histórias em quadrinhos, que dominavam o Brasil e o mundo, como é que eles faziam, como é que eles vendiam, como é que eles traduziam, como é que eles cobravam, como é que eles faziam as traduções, como é que era o processo todo. Eu passava a conversa nos chefes de redação para me darem toda a correspondência, para me darem os panfletos, me darem os folders lindos, bonitos, maravilhosos, todos os personagens. Fiz uma coleção daquilo e fiquei estudando por quê. Naquele tempo, eu comecei a estudar para valer, ou planejar para valer, o que eu iria fazer nesses últimos 50 anos, que era criar personagem, fazer histórias em quadrinhos, primeiro para jornal, em tiras, tabloides, depois revista, depois desenho animado, depois parque temático, e depois merchandising, e assim por diante. Naquela época, há 50 anos, eu planejei tudo o que eu estou fazendo hoje. Criei os principais personagens também, num processo que eu, na ocasião, achei que era melhor para eu me disciplinar um pouco. Eu via quais os personagens que havia e que faziam sucesso, os gêneros. Então, eu desenhei um círculo, fiz uma pizza e botei lá o nome dos personagens americanos que faziam sucesso em cada gênero. Daí fiz outro círculo, fiz outra pizza vazia, com tudo vazio, e fui pondo o gênero nos vazios, e eu me propus criar personagens para preencher aqueles gêneros. Então tinha tipo o Fantasminha, Gasparzinho Fantasminha. Eu imaginei, tem que fazer um fantasma, que virou Penadinho. Tem o Brucutu, Homem Pré-Histórico, eu criei o Piteco. E assim por diante. Tinha o Flash Gordon, criei o Astronauta. E fui criando. Ainda antes de lançar as histórias, eu planejei o gênero e o tipo de história, de personagem que tinha que haver para enfrentar a concorrência. E comecei a desenhar outros personagens. Num começo muito difícil, sozinho, desenhando, escrevendo, mas eu tinha que fazer. Tinha outro problema. Como é que eu ia vender isso? Aonde? A Folha estava publicando algumas 3 tiras já. Quase me matava para fazer. Mas eu precisava fazer mais. Então, eu não estou entendendo bem esse relógio, falta 6 minutos só. Então, eu morei em Mogi das Cruzes nessa época, eu não tinha dinheiro, estava duro, né? Eu fiz um círculo com a ponta seca, um compasso, com Mogi na frente, no meio, e eu via cidades que havia no raio de 100 quilômetros, que é onde eu podia ir, cidades que eu podia alcançar com o pouco dinheiro que eu tinha para andar de ônibus, eu não tinha carro, para ir de ônibus. Então, aquelas cidades, né, Sorocaba, São José, Jundiaí, Santos, estavam no meu raio de ação, onde eu podia chegar para vender o meu peixe, que eram clichês, não era nem desenho, era clichês. Naquele tempo, os jornais usavam um clichê, que é um carimbo de metal. E eu comecei com essa história, indo para esses jornais, e, para minha surpresa, lógico, tem detalhes que não dá tempo de contar aqui, para minha surpresa, começaram a acontecer
as compras do material, e daí eu comecei a montar um esquema de auxiliares, para me ajudarem a fazer mais tiras, mais histórias e assim por diante. Começou em 60 esse trabalho. No ano de 70, eu já tinha atingido mais de 300 jornais do país. Estava dentro do meu projeto. E a revista? Estava na hora de fazer revista, já tinha equipe. Então, lancei a primeira revista Mônica em 70, e foi um sucesso, seguida do Cebolinha, Magali, Cascão, Chico Bento. Nos anos 80, a economia de então permitia fazer desenho animado. Eu fiz 6 longa-metragens. No ano de 90, o ano apagado, o ano que não existia para a economia, eu precisei parar um pouco no desenho animado, mas continuamos desenhando e eu fazendo revistas, passando já para outra editora, a Editora Globo. E de 2000 para cá, nós começamos a fazer desenhos animados para televisão. Estamos hoje produzindo mais de 200 filmes para televisão, para o esforço de internacionalização que está em curso e vem aí. Lógico, com isso tudo veio parque temático, veio merchandising, veio uma equipe que hoje conta com cerca de 200 artistas, outros países se interessando, e isso não vai parar. Não vai parar por quê? Eu nunca desanimei, eu sempre achei que eu ia fazer aquilo que eu pensei há 50 anos atrás, eu sempre achei que eu podia fazer esse trabalho só em equipe, sozinho eu não faria nada disso, e também sempre achei que se nós fizéssemos história para a família, sem apelos, nós estaríamos com um público fiel, reservado para sempre, como está acontecendo. Hoje temos a Turma da Mônica infantil, hoje temos a Turma da Mônica jovem, e vem aí a Turma da Mônica adulta, daqui a 2, 3 anos. E mais agora, estou lançando nessa semana a nossa primeira revista, dirigida a um público adulto, jovem adulto, que é uma graphic novel do astronauta, que vocês vão ver amanhã ou depois nas bancas aí. Não dá para parar, o processo... Obrigado. O processo está andando, eu estou mais do que agitado, animado, e a turma toda que trabalha conosco. Um dia, algum de vocês pode visitar o nosso estúdio para ver o clima que prospera por lá. E vem muito mais coisa por aí. Estamos na TV Globo, estamos no Cartoon, estamos em outros países, estamos na China com projetos educacionais que eu quero implantar no Brasil também. Ou seja, há 1000 coisas que não cabem nesse tempo e que, oportunamente, em outros momentos, eu posso contar, falar para vocês, em outras ocasiões, logicamente sempre com alguma novidade. É o que eu tinha para falar para vocês. E, sim? A animação? Ah, sim. Estamos fazendo muita animação, algumas no sentido clássico, que vocês conhecem, e outras que são experimentações que, sem dúvida, vão ficar muito gozadinhas. Vocês vão ver uma que não precisa tradução. Gente, vamos lá para terminar, vamos lá. 1, 2, 3, já! Mônica, Turma da Mônica Toy. Tem mais? Mais uma? Tem um monte. É uma série. Isso aí tudo aí, né? Vocês estão vendo pela primeira vez isso. Mônica, Só para terminar, quem tem uma família dessa não pode ficar triste, não pode estar mal-humorado e só pode acreditar no futuro. Tá? Muito obrigado, pessoal.